Olá, eu sou o Thiago Beltrán e esse é o Open Mind, o podcast que vai abrir a sua mente. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que esse podcast acontece no Espaço Mind, que é aqui em São Paulo, pertinho do Metrô Paraíso. Então você que também tem vontade de gravar um podcast, gravar seu curso online, ou mesmo fazer seus eventos e cursos presenciais, o Espaço Mind é o lugar para isso. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a minha amiga, parceira de projetos, a Patrícia Fraga. E, Paty, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. A Patrícia tem um currículo gigantesco, então é até difícil falar o que ela é, né? Porque é empresária, empreendedora, micropigmentadora, professora, palestrante, enfim. Queria que você se apresentasse um pouquinho aí pra galera. Quem que é a Patrícia? Bom, primeiro de tudo, eu sou professora. É isso que eu descobri, o que eu vim fazer na Terra. A minha missão é ensinar. Mas eu estou como biomédica esteta integrativa, que descobri a área da saúde e fiquei apaixonada. E tenho 9 anos de micropigmentação, 6 anos de remoção. Então, caí na área da beleza como uma alternativa para fazer dinheiro rápido, como muitas mulheres, principalmente. Mas me encantei, me apaixonei, fui pega pelo bichinho da estética e gosto demais. Mas aí, com o tempo, descobri a área da saúde. Que fiquei apaixonada também, né? Então, eu sou tudo isso. Na verdade, eu sou professora de tudo. Tudo que eu faço, eu ensino. E hoje eu ajudo outros profissionais a se tornarem educadores também. Que legal. Eu conheci a Paty, né, prestando uma consultoria quando ela estava com uma clínica de estética. E desde então a gente fez vários projetos juntos aí, pude dar palestras, treinamentos até para o grupo de professores, que ela também forma professores, né, professoras aí também na área da estética. E eu sempre vi a Paty muito com um diferencial na forma de agir, de pensar, de fazer, uma mente extremamente criativa, extremamente empreendedora, que tem ideia e vamos e faz e passa por desafios, enfim. Então aqui no Open Mind eu sempre... a minha intenção é de trazer pessoas que realmente eu perceba que pensam fora da caixa, que de alguma forma podem passar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Então, eu acredito muito, isso até algumas linhas da psicologia e do desenvolvimento humano trazem, que os resultados que você tem na sua vida, eles vêm, claro, da forma como você pensa, que faz com que você tenha determinados comportamentos, que faça com que você tenha os resultados que tem. Então a ideia do Open Mind aqui é exatamente abrir a mente, ir dentro da mente da Patrícia e poder entender um pouquinho o que construiu o pensamento dela, como que ela age, o que ela faz. E aí, para isso, eu gosto sempre de começar conhecendo um pouquinho da história e assim, do início, né? Porque a gente às vezes desde que nasci. Desde a infância ali, porque pra mim é muito nítido que a nossa criação interfere muito em quem a gente é. 100%. E muitas vezes a gente não tem nem oportunidade de ter essas conversas, né? A gente conversa pra caramba sobre possibilidades, futuro, projetos, e eu não conheço como foi a infância da Patrícia, conheço um pouquinho, já vi você falar em treinamentos e palestras aí, um pouquinho de como era você na escola ali, mas eu queria ouvir um pouquinho como foi a infância ali da Paty, né? Como começou a relação da Paty com as pessoas e com o mundo. Eu acho que o que mais surpreende as pessoas quando eu conto é que eu era muda, né? Mas fazendo várias terapias e regressões, eu consegui entender onde os problemas de ser muda começaram. Então, hoje eu sou super comunicativa, tenho canal, sou professora, palestro para 2.000 pessoas tranquilamente, mas até os 14, 15 anos eu fui completamente muda. Então, na sala de aula eu me recordo que era muito difícil, porque daí você sofre muito bullying. As pessoas judiam de você, né? Óbvio, você nem reage quando elas te judiam. Então, minha mãe era frequentemente chamada na escola porque eu não falava. E eu passei toda a escola passando por conselho de classe. Eu não me encaixava no modelo escolar. Antigamente, eu achava que eu era burra. Tem um vídeo no meu canal que está escrito assim, burrinha eu, que eu conto a minha dificuldade de aprendizado. Hoje, estudando sobre o ensino, eu entendo que o problema não era eu, eram os professores.
Porque eles tinham um método específico de ensinar, ou você encaixa naquele método ou você não serve. E aí isso fez com que eu tivesse muita dificuldade de aprendizado, porque eu não conseguia seguir, eu não entendia nada, e eu ia passando todas as séries por... Eu estudava em colégio de freira, aí eles conhecem a família, tal, coração mole, e me passavam. E eu não conseguia acompanhar. Então, a escola foi um lugar muito opressor para mim, assim. Eu chego a me emocionar, então provavelmente tenho muitos traumas para trabalhar ainda. E então eu não me comunicava, eu era muda. Só que quando foi lá por 14 anos, 15 anos mais ou menos, que a gente ficando mocinha, mais inteligente, eu saquei que eu tinha muita vontade de realizar na vida. E eu já sentia isso muito forte, né? Só que eu saquei que se eu fosse muda, eu não ia chegar onde eu queria. Então eu comecei a me desafiar a me comunicar. E isso, o pico, assim, foi quando lá por 27 anos, foi um período longo, assim, né? Na verdade, quando eu tinha 19 anos, eu já tinha meu filho com 2 anos de idade. Engravidei jovem, né? E muito, muito jovem, eu ia pra escola, né? Com aquela barriga gigantesca. E aí eu precisava fazer dinheiro. Como é que você faz dinheiro? 19 anos, com um filho de 1 ano e pouco. Aí eu comecei a vender Natura e Avon, de porta em porta. Como que um ser humano mudo sai vender de porta em porta? Gente, isso é o maior treino de resiliência. Porque e de rejeição, né? Porque você vai ouvir não, as pessoas te tratarem mal, e isso me moldou muito. Então, eu saquei que várias coisas. A venda me levava a patamares que eu quisesse financeiro. Então, eu queria saber vender. E é isso que potencializou todos os meus resultados em qualquer coisa que eu quisesse fazer, saber vender. Só que você precisa desenvolver a comunicação. Então, eu passei a aproveitar toda e qualquer oportunidade que eu tivesse de comunicar, mesmo que eu estivesse morrendo por dentro. Então, quando eu estava na faculdade, uma das dezenas que eu tentei fazer até efetivamente me formar há pouco tempo, quando o professor faz uma pergunta, a gente não é estimulado na escola a perguntar. Porque o que acontece quando a gente é pequena? A gente é vaiado. Você vai fazer uma pergunta, eles vão... ridícula, já tinha que saber disso. Então, hoje, quando eu tô ensinando adultos, aquele BO daquela criança aparece. Tem uma frase que eu uso sempre, que as pessoas já me conhecem, que esse é um ambiente livre de julgamentos. Não tem nada que você deveria saber. Você tá aqui... Não importa quanto tempo você tem de profissão, ou qual é a tua história, você não teria que saber nada. Então, você pode fazer qualquer pergunta. Porque elas falam assim, ai, desculpa, se a minha pergunta é burra. As pessoas se expressam dessa forma. Sim. Ai, desculpa que essa é uma pergunta meio idiota, eu já devia saber disso. Não, você não deveria saber, você tá aqui como aluna para aprender. E aquela Patrícia que teve tanta dificuldade de aprender, que sofreu tanto na escola, que eu tive que trabalhar muito, assim, o meu potencial de rejeição, de receber um não como vendedora, porque aí você descobre que vendas é números. Então, eu falo com 10 para receber um sim, então eu falo com 20 para receber 2. E aí você transforma a rejeição do Patrícia, não quero comprar da Patrícia, para só o produto. E isso foi me moldando até eu chegar nessa pessoa absolutamente comunicadora. Mas quando eu lancei o meu canal em 2016 com a intenção que as pessoas me conhecessem, para que eu vendesse mais curso, tivesse uma história... Aproveitando, até fala do canal, né? Pra quem quiser, já faz o merchan, né? Fala qual que é o canal. O canal Micropigmentador de Sucesso, que vem numa transição a se chamar apenas Patrícia Fraga, mas foi um grande marco no mundo da micropigmentação, porque não existia praticamente nada online, e estava eu ensinando online de graça. E aí vem a outro lado de algo que eu construí a vida toda. Mas só para fechar essa questão da comunicação, o que as pessoas não sonham é que de 2016 a 2019 eu tomei calmante para fazer live. Então, quando as pessoas olham assim, vamos fazer uma live agora? Vamos, me dá o celular. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, sejam bem-vindos. Me fala de que cidade você tá, tal. Foi tudo técnicas que eu fui desenvolvendo e que eu fui aprendendo e vendo que funcionava. Mas ninguém sabia que eu tava com 2 Pasalix na veia. Eu gosto sempre, Paty, de pegando os insights que vão saindo dessas conversas, assim, que
como eu falei, né, entender um pouquinho da forma como você pensa e as coisas que fizeram com que você chegasse onde chegou hoje. E aí até um ponto pra deixar claro pra galera, quando ela fala Buda, ela quer dizer que né, era extremamente envergonhada, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas não falava... Não, perdão, né? Exato, assim, muito, é o medo do julgamento, eu tinha tanto medo, mas tanto medo de ser julgada, que aí eu não falava, eu nunca me expressava, de forma alguma. Só que detalhe, qual que era a prova de que tinha alguma coisa errada? Era só na escola, não era em casa. E nem com amigos de prédio, Sim. Não era. Então, eu não era daquele jeito, eu estava daquele jeito por causa de uma situação que aconteceu no pré. Fazendo várias terapias, porque eu adoro todas as terapias, eu encontrei aonde foi, que situação que aconteceu. Porque eu era super falante em sala de aula, e esse foi o problema. Então, aconteceu uma situação tão traumática no pré, que eu decidi não falar mais. Daí, depois que eu comecei a falar, eu tive que compensar os 10 anos em silêncio. Coitado do meu marido. Volta nos cotovelos. E é muito louco, assim, porque a gente pega... Você vê um trauma, uma situação específica que às vezes desenvolve um trauma, a forma como você lidou com aquilo, ainda mais uma criança que não tem, muitas vezes, repertório para lidar com certa situação, como aquilo impacta na vida, e até pegando um outro insight também, como a forma como você lidou com isso. Porque até a gente estuda na neurociência que quanto o nosso cérebro é uma máquina de aprendizado. Então... Quando você se esquiva de uma situação, quanto mais você vai se esquivando da situação, melhor o seu cérebro fica em se esquivar da situação. Então tem pessoas que viveram situações parecidas com você, por exemplo, na escola, de ter dificuldade de se comunicar, ter esse desafio, se sentir totalmente muda ali pro mundo, de não conseguir se expressar. Só que a pessoa faz o quê? Ela foge de situações que ela tem que se comunicar. Exato. E aí ela acaba fugindo, e ela fica o cérebro dela fica muito bom em fugir, e ela nunca quebra essa barreira, e acaba muitas vezes vivendo a vida inteira dessa forma. E uma das formas de você lidar com algo difícil pra você é realmente se expondo às situações. E quando você fala isso, eu me identifico muito, porque eu também era extremamente envergonhado. Uau, inclusive, o nosso primeiro episódio foi com a Carla, uma grande amiga, e ela falando dessa coisa de comunicação, ela falou que ela já nasceu comunicadora, que ela já brincava com a família e tal. E eu falei, nossa, eu sou totalmente diferente, porque eu já era assim, extremamente envergonhado na escola. Porém, eu comecei a me encontrar no mundo quando eu comecei a frequentar uma igreja e ter uns jovens, e eu comecei a me comunicar, achar um lugar que eu era aceito e me expondo às situações. Então eu comecei a trabalhar muito novo, entregando panfleto na rua, e era muito isso. Já foi panfleteiro também, já era muito isso. Você, 50 pessoas, as pessoas nem querem pegar um papel da sua mão. Mas você não desenvolveu uma técnica para as pessoas pegarem mais o papel? Eu comecei, a minha técnica, na verdade, foi começar a falar com as pessoas. Então eu comecei a me desafiar a conversar. Então eu falava, eu vou ficar o dia inteiro. E aí eu tinha uns 13 anos. E aí, moleque, né, você fica imaginando, nossa, será que eu vou fazer isso pro resto da minha vida? Ninguém merece, né? Eu entrego as panfletas, as pessoas nem olham no meu olho. O resto da vida eu vou ser panfleteiro? E aí eu tava pensando, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, extremamente envergonhado, também, assim, enfrentando aquele... sempre fui de ficar mais vermelho, assim, né? O coração tá quase saindo na boca. Mas vai lá, era uma loja de surf. Eu falava, vai lá que tem algumas roupas com promoção, tal. E as pessoas começaram a ir na loja e falar de mim. O menininho me entregou o papel, tal. E o cara me chamou, você vendedor. Eu tem vindo um pessoal aqui e tal. Você não quer trabalhar como vendedor? E aí eu fui muito parecido nessa coisa de se desafiar. E também, as pessoas ouvem hoje, como você trouxe, foi um processo de anos. E até pouco tempo, se a gente for olhar pouco assim, tempo. Tava falando tinha Passalix em 2019. 2019, a gente tá em 2023, né? Então, relativamente pouco tempo. Então, eu percebo esse processo de evolução de anos, mas o que fica principalmente, assim, pra mim, essa questão do quanto você se expor a situações desconfortáveis faz com que você desenvolva um repertório emocional que faz com que você cresça. Então, tudo que você está vivendo hoje começou lá quando você decidiu falar, talvez a necessidade, né? Só preciso fazer alguma coisa, preciso ganhar dinheiro. Exatamente. Então, a necessidade muitas vezes ajuda, mas você se colocou numa situação que dá aquele frio na barriga, dá o nervosismo, mas lidou com isso. Até chegar no nível hoje palestrar para 2.000 pessoas. Sim, exatamente. E eu acho isso, talvez para as pessoas que estejam ouvindo aqui, tenha pessoas que
provavelmente não conseguem se expressar. É porque elas não sabem que é muito pior você palestrar para 10 pessoas do que para 2.000. Total. 2.000 você olha para quem? Para ninguém, você tá falando com todo mundo ao mesmo tempo. 10 tem 10 ali, uma assim, a outra uma já faz a diferença, julgando. né? É muito mais difícil, mas eu acho que o sentimento de querer realizar algo maior venceu. Uhum. E também ser um processo muito longo. É claro que hoje eu olho para trás e entendo a jornada, que ela fez sentido até aqui. Tenho certeza que daqui 20 anos eu olho para trás e vejo que ela fez sentido. Uhum. Mas isso também fez... Então, quando eu comecei a ensinar... Na verdade, eu sempre fui professora, mas agora na micropigmentação, que o destaque foi muito grande, eu tenho hoje alunos no mundo todo, brasileiros ainda, mas na grande maioria, mas no mundo todo. E as pessoas falarem, você é uma professora incrível, eu não entendia nada e agora com você eu entendo, porque eu tô sempre ensinando para aquela Patrícia. Que simplesmente não entendia nada, eu não entendia nada do que os professores falavam. Então, o que eu tava fazendo na sala? Viajando. Não prestando atenção em nada, porque eu não conseguia me conectar com aquilo. Então, eu sempre penso assim, como qualquer pessoa pode entender, mudar a explicação várias vezes. Então, e entender que a responsabilidade do outro entender é do comunicador. Isso ajuda até no relacionamento em casa. Sim. Nossa, meu marido não entende o que eu falo. Ele nunca entende o que eu falo, tá? Mas você tá falando na sua língua, você não tá falando na língua dele. Então fale na língua dele pra ele te entender. A culpa é sempre do comunicador, trazer responsabilidade pra nós. E aí a gente vai encontrando várias formas. Só que quando eu conto todas as histórias e na sala de aula eu chego e a primeira coisa que eu digo é: esse é um ambiente livre de julgamentos, então eu preciso que você saiba que aqui você pode ser você. Você pode ser só você, você não tem que ser ninguém, você não tem que parecer ser ninguém pra mim, você tem que ser você. Acontecem duas coisas. Em palestra, às vezes eu me sinto à vontade para fazer isso, às vezes não. Normalmente quando são menos pessoas, né? Tipo, de 100 para menos, assim. Às vezes mais não me sinto tão confortável. As pessoas fazem assim. Elas relaxam ou elas choram. Começou o curso, o povo já tá chorando. Os cursos presenciais sempre tem um momento assim, onde vai rolar um lencinho de papel. E você viveu isso comigo presencialmente, porque elas se sentem assim, cara, eu posso ser eu. Porque chega uma hora que a gente não consegue mais sustentar não sermos nós mesmos. E quando a gente tenta sustentar isso, é quando vem as doenças, é quando vem um câncer, é quando vem doença de pele, então, meu Deus, muito forte. Ou doenças autoimunes. É muito de você não estar vivendo a tua verdade, você não tá vivendo você. Você falou de ser pequena tal, e da história. Olha que... Parece que é contra, assim, né? Ao mesmo tempo que eu não queria me expressar, que eu era muda, eu me sentia muito disruptiva, nem conhecia essa palavra. Essa palavra é bonita, a gente fala agora. Mas eu não me encaixo nos padrões. Eu não me encaixo. Essa caixa do mundo, ela não é minha. E agora, qual é a minha caixa? Não sei aonde eu tô, porque eu não me encaixo em lugar algum. Eu não me encaixo nesse formato de trabalho. Eu não consigo trabalhar para as pessoas, eu tenho muita dificuldade em cumprir as regras, mas eu entrego muito resultado. Mas quando você entra numa empresa, o que vale mais? Você cumprir as regras ou entregar resultado? As regras. E aí isso me travava, eu não conseguia ficar, daí eu saía correndo. Mas eu sentia dentro de mim que eu era muito diferente das pessoas. Primeiro que eu acho que tudo é possível. Não existe nada que eu não possa alcançar. E não existe nenhum valor que seja impossível ter. Eu só preciso saber o que eu preciso fazer para ter aquele valor, para conseguir o que eu quero. E isso não é estável. E as pessoas têm dificuldade de lidar com o que não é garantido. Mas nada é garantido, na verdade, né? As pessoas criam uma ilusão. A gente Tudo pode dar errado, na verdade. A gente compartilha muito essa visão empreendedora e as pessoas olham, nossa, mas é muita coragem. Mas você não sabe quanto você vai ganhar no mês que vem. Porém, você pode ser até funcionário público, você não sabe. Às vezes acontecem crises aí, os caras ficam sem receber 6 meses. Mas tudo pode mudar, não existe estabilidade em nada, na verdade. Mas eu acho que a estabilidade tá em você ter você sabe do seu potencial. E eu sei o potencial de valor que eu tenho. Se tudo que eu faço hoje der errado, financeiramente não der, meus projetos deram errado, eu sei recomeçar do zero.
E nunca mais vai ser o 0, porque eu nunca volto a ser essa Patrícia anterior. Então, quando a gente se conheceu, eu tava na merda. Essa aqui é a melhor frase. A minha primeira reunião de consultoria com o Thiago, eu já estava em lágrimas. Thiago, eu tenho uma semana pra conseguir 100 mil reais. E agora? Eu acho que o Thiago pensava assim, cara, tá muito fodido. Mas assim, lá eu nem sabia que ia ficar muito pior. Que os problemas iam ficar muito piores do que aquilo que se apresentaram naquele momento. Mas você saber o potencial que você tem e quem você é o que faz que você... beleza, eu tenho que reconstruir tudo? Beleza, já reconstruí várias vezes, vamos começar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quanto mais você conseguir saber quem você é e ser autêntico, eu acho que isso é o grande segredo da gente ter um negócio de sucesso. Não importa o que seja, é você ser autêntico. Quanto mais você é como todo mundo é, menos você pode cobrar mais por isso. Começa por aí. Porque as pessoas estão te comparando. Então, quando eu mostro o que eu faço, não tem comparação. Eu não tenho concorrente. Eu passei, sem mentir, dos 5 anos, assim, do micropigmentador de sucesso, falando com clareza, durante 4 anos, quando você vai participar de alguma consultoria ou entrar numa agência, aí vamos desenhar os seus potenciais concorrentes. Eu não tenho. Ninguém faz isso do jeito que eu faço. Depois, muitas pessoas pararam de me copiar e eu parei de ser diferente. E aí foi quando os problemas realmente ficaram grandes. E aí eu tive que me encontrar de novo e refazer tudo de novo. É isso. Eu fico vendo assim, você estava fazendo até os links, né? Você estava falando da escola, o quanto nós somos colocados em caixinhas desde pequeno. Então você tem um padrão. Sim, de aquela escola, parada da carteira, do uniforme, da forma de que você tem que sentar, da forma como você tem que agir, e a escola não prepara as pessoas para serem críticas. Que já elas vem não da era querem. Industrial, né? Aquela coisa não de querem que ninguém você faça tem que pergunta. obedecer. Você tem que obedecer, você tem que decorar. Você não tem que pensar, você não tem que ser crítico. E eu vejo que é um dos grandes desafios hoje, inclusive, por exemplo, na internet, porque a gente é criado nesse padrão, ou a grande maioria das pessoas aceitam isso, e muitas vezes sem se questionar, vive o padrão de, eu tenho que estudar assim, eu tenho que casar, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um trabalho, e cria essa caixinha. E o que as pessoas mais buscam na internet? Uma fórmula pronta. Por que tanta coisa ruim, inclusive, desinformação é passada na internet? Por quê? Quando você vai a fundo de certas questões, muito dificilmente você vai ter uma resposta concreta e isso é isso. Existem N variáveis para a maioria das coisas do mundo. Depende a resposta para tudo. Exato, depende, porque pode depender da sua situação. Então, eu já falei algumas vezes aqui, eu odeio essa coisa da fórmula pronta, né? A fórmula do sucesso, porque depende, é o seu histórico, a sua forma. A gente falava aqui antes de começar até das suas potencialidades, o que é o seu diferencial que você trazia agora. Enfim, são várias coisas. Só que exatamente por não serem treinadas, ou a gente é criado desde pequeno a seguir padrões, as pessoas buscam o quê? Respostas prontas. Então eu quero aquele vídeo que me ensina como que eu vou fazer para sucesso. Não, mas fale aí a dica. Qual que é a dica de ouro? O que você vai fazer? Aí eu digo assim, seja você mesmo. Aí a pessoa... Não sei, tenho medo de ser julgado. E olha que louco, hoje a gente vive, então, essa questão, acho que a nossa geração, né, porque a dos meus filhos é diferente, já são mais soltos em questão de stories e tal. Mas a nossa e a dos nossos pais, então, nem se fala, né? Você não foi criado e desenvolvido para se expressar. Certo? Aí, de repente, a gente tá num momento do mundo onde só vende quem se expressa. Aí você olha assim, meu Deus, eu não tô preparado pra isso, eu não fui preparado pra isso. Sim. Aí as pessoas têm na mão uma agência inteira de marketing. Esse dia eu comprei um pack de Canva surreal. Eu falei, gente, eu já tive um funcionário registrado na minha empresa por R$2.000 fixo em carteira, fora todos os impostos, e eu acabei de comprar tudo isso por R$97. Que loucura. Então eu tenho tudo na minha mão, eu tenho a agência toda, mas isso depende de eu botar minha cara, de eu aparecer. Mas eu não fui criada pra isso, eu fui criada pra ser uma... O que é uma aluna comportada? Aquele aluno é um anjo, não fala nada. Ele não pergunta, ele não questiona a professora. Faz toda a lição, chega no horário. Exatamente. Quem é contra isso, e infelizmente as crianças, né?
ainda estão nesse sistema na escola. Sim. É muito difícil. E eu vejo um desafio, inclusive, para os professores, porque muitos também têm visões e querem fazer coisas diferentes, e às vezes eles precisam seguir um padrão. Então, às vezes, a escola determina, enfim, coisas que às vezes vêm de cima, que eles precisam seguir. Alguns realmente também nem aprenderam como fazer de forma diferente. Foi aquela coisa, eu aprendi assim, como que eu não E vou acaba mudar. que assim, parece que existem dois mundos, assim, um na hora que tá sendo ensinado as coisas, né, numa escola. Eu não tô falando só escola normal ou universidade. Os cursos mesmo que a gente vai fazer, eles têm aquele formato. E existe o mundo lá fora digital. Uhum. E o mundo lá fora digital, ele é gigantesco, ele é imenso, é o metaverso e a escola. Quadrada, assim. Então, como eu fiz a minha última faculdade, que eu realmente terminei, foi um milagre. Eu realmente terminei a faculdade, foi de biomedicina, eu ir pra aula era uma tortura. Porque pra mim o professor ele era um passador de slides. Aliás, eu nem precisava dele. Eu podia eu mesmo passar os slides e ter aquela boneca do Google, sabe? Aquela voz que fica só blá, 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 blá. Porque eu falava assim, sério que esse é o trabalho dele. Ele podia agregar aquilo de N formas na minha vida, apresentar aquele assunto. Ele mesmo deve achar isso um saco. E, ele tem pessoas aqui na sala de 20 a 60 anos. Uhum. Como é que você mantém a atenção desse povo? Não se importa. Ele fica ali passando slide. Então, a faculdade pra mim foi uma tortura. Porque eu pensava assim, será que ele aceita uma sugestão? Mas como eu aprendi que informação não solicitada tem valor zero, não dei minha sugestão. Uhum. Pensei, qual que é a melhor forma de eu ajudar e eu acrescentar nisso, eu ajudar professores a serem diferentes. Porque o que eu fazia? Como é que eu ia aprender? Eu entrava nos canais do YouTube, onde tem aqueles professores que são preparados para aula de cursinho, uhum. que eles são inovadores e prendem a atenção das pessoas. E esses são... Na verdade, é um absurdo que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Eu fiz toda a minha faculdade no YouTube. Tá tudo lá. Mas eu preciso que a universidade me dê o carinho pra eu ter o CRB. E eu vejo que esse é um diferencial também, porque... hoje em dia você tem essa possibilidade, inclusive. Todo conhecimento tá disponível. E esse é um grande desafio pra mim. Eu me identifico muito em várias coisas. Assim, esse é um grande desafio pra mim, porque eu sempre fui meio autodidata, assim. Eu sempre fui apaixonado por aprender, e acho que isso, a gente que vai trabalhar com desenvolvimento, como professor, professora, eu acho que um pré-requisito básico é você gostar de ser aluno, é você gostar de ser, né, educando. Então a gente tá sempre buscando curso e aprendendo, e lendo, e estudando. E eu também sempre tive um grande desafio com o aprendizado convencional. Então que você vai... E eu acho que muitas pessoas vão se identificar, isso que a gente tá falando. Porque você Elas podem comentar aí, porque comentar isso, eu também tenho dificuldade. Eu também não entendi o que o professor tava falando, eu me sentia deslocado daquele lugar. Você vai ver que a maioria é um sistema que não funciona. Sim, e assim... E aí você vai, hoje em dia, como você falou, a informação tá aí, sabe? Tá aí, de graça. Tem pessoas muito bem preparadas, pessoas falando. A maioria do conhecimento está de graça. Porque pra você filtrar, porque tem muita coisa ruim também, mas se você tem um mínimo de olhar crítico, de pesquisar, dar uma olhada ali, faz sentido? Não será que outras acreditar pessoas só no que uma pessoa diz. Uma pessoa Deixa eu ver o que várias pessoas dizem sobre isso. Você tem um mínimo de um crivo ali, de uma crítica, tá tudo aí disponível. E é muito louco porque parece que tá tudo... A gente tem muito mais informação hoje, e eu tenho a impressão que as pessoas buscam cada vez menos, assim, ou não sei se exatamente pelo excesso acaba gerando uma abundância de informação. Falar, eu não preciso, quando eu quiser tem ali. Eu trago, por exemplo, a música. Eu lembro quando eu era moleque, eu fiz pouquíssima aula de violão, assim, e aí eu aprendendo muito com os amigos, tal, conversando, perguntando, vendo os outros tocar. E eu lembro muito bem quando eu era office boy, e tinha acabado de começa a entregar a idade, né? Tinha acabado de lançar o DVD. E eu lembro que eu fui no Shopping Light, um shopping que tem no centro de São Paulo, que acho que ainda tem. E eu fui fazer um trabalho no centro, e eu passando no Shopping Light, já tava passando o DVD do Djavan. E eu, fãzaço de Djavan, assim. A gente não tinha oportunidade de ver alguém tocando, assim, ver show. Era raro, na TV, quando eu passava e tal. Eu lembro que no outro dia eu voltei, eu fiz o trabalho todo correndo nos bancos, tudo, pra eu poder ir. Eu fiquei naquela loja das Americanas, que eu fiquei assistindo o DVD do Djavan. Então, você tinha que ver revistinha, você não tinha disponível. Hoje em dia, você coloca lá música X, tem pelo menos 30 caras ensinando no detalhe como você toca.
E eu vejo que às vezes eu tô tocando em algum lugar, alguém vem e fala assim, nossa, você podia me dar umas aulas, né? Você podia... Eu fico pensando, poxa, cara, se eu tivesse tudo isso na minha época de adolescência, que eu queria, né, tinha tempo ali, e hoje parece que as pessoas, né, voltam, e certos aprendizados demanda a prática, demanda você fazer. Então, pode ser o melhor professor do mundo de inglês. Você não vai aprender inglês se você não praticar. Sim, melhor professor do mundo de micropigmentação. Né? Exatamente. Se a pessoa não pegar ali, agulha e não vai ser boa, sabe? Então, existem vários pontos nesse processo de aprendizagem. Então, um é a caixinha que a gente é colocado, e aí muitos professores vêm nessa. E também existe uma certa... Exatamente, talvez por essas caixinhas que a gente se coloca numa postura passiva de aprendizado, e a gente é treinado, como você falou, quem que é o bom aluno? Aquele que não fala. Aquele que não fala nada. Não questiona, escreve o que tem que escrever. Não é a resposta, não. O que tem que escrever. Tem que escrever. E escreve. Ou seja, e o aprendizado... não tem como a gente pensar num aprendizado que não seja ativo. Então você transforma as pessoas e aí tem muita informação e parece que fica nesse ciclo de procurar cada vez menos e olha aí, tipo, todos os conteúdos que você viu na faculdade, eles estão aí disponíveis. Eles estão todos. Então, mas aí a faculdade foi bom pra eu saber exatamente qual o caminho que eu tinha que seguir, né? Sim. Mas talvez se eu olhasse a ementa... você já pegava... é isso que eu tenho que fazer, legal, deixa eu ver os livros que eu preciso. Na verdade, tudo tá disponível, depende da força de vontade de cada um correr atrás, né? E também as redes sociais deixam muito disponível a vida do outro e a gente entra muito em comparação, que eu sinto que é a maior dificuldade das pessoas, né? Porque como a gente não sabe da jornada, vamos supor, a pessoa me conheceu hoje. Nossa, uau, como a Patrícia é comunicativa. Eu quero ser como ela. Mas eu sou muito introspectiva. A partir do momento que ela sabe que eu era muda, não fisiologicamente falando, mas emocionalmente falando, ela pensa, então peraí, bom, se ela trabalhou isso, então talvez eu também consiga. Mas como ela não sabia, às vezes ela só se compara e ela se sente menos. Sim. E aí ela não realiza. E nem sempre você vai falar todos os dias do Instagram que você tinha esse problema de se comunicar. Nossa, que saco, o pessoal só vê você, né? Lá hoje falando bem, se comunicando e tal, e não consegue ter esse... E aí essa comparação que trava as pessoas. A gente não pode comparar, porque a gente não sabe a jornada do outro, né? Parece que foi mais fácil. E por que parece fácil hoje? Eu entrar e fazer uma live? Porque eu fiz isso milhões de vezes. Só isso. Então, se a pessoa também fizer isso... Muitas pessoas... antigamente, eu aprendi isso no curso com o Pedro Superti, que é um dos meus mestres do marketing de diferenciação. Sim. Aí, vivi isso no curso dele e passei a colocar em prática, que era o desafio dos stories. Então, no meio, assim, do curso, a gente falava sobre isso, sobre se expor, a importância das redes sociais. Então, agora a gente vai fazer um desafio de todo mundo vai pegar o celular e entrar nos stories. E fazer stories. Cara, a galera chorava. Eu ia ver, tinha gente no banheiro chorando. Não consigo, não sou capaz, vão me julgar. E aí virava assim um super momento de autoconhecimento e de incentivar a pessoa, não faz, você vai ver. Teve um curso que tinha uma senhora, assim, né? Eu acho que ela, uns 67 anos, ela tava no curso ali, aprendendo mais sobre micropigmentação. Ela nunca tinha entrado no Instagram. Então, ela entrou pela primeira vez no dia do desafio dos stories. E aí, ela tinha conta, mas ela não usava, porque ela não sabia nem usar os botões. Aí, a gente ensinou... Cara, essa mulher virou uma historiadora. E ela, assim, ela amou. Ela, agora eu faço live. Ela achava o máximo. E aí, todo mundo achava o máximo ela fazer, né? Sim. E elogiavam ela e tal. Então, ela tinha ali uma puta de uma ferramenta nas mãos, mas não usava, porque não sabia mexer, ou... será que isso é pra mim? Veja bem, tô velha, sei lá o que ela pensava, né? Então, esse momento... Nossa, voltamos no que a gente falou no início. Você se colocar na frente da sua dificuldade, e ali a gente meio que obrigava as pessoas, assim, não, você vai fazer, faz, eu faço com você, vamos fazer junto. E aí, de repente, a gente via que depois daquele momento, ela passava a fazer tranquilamente, era a realidade do dia a dia dela.
Não que tenha que fazer isso, Sim. Mas faz parte formas, né? de utilizar uma ferramenta, por exemplo, né? Quem tá assistindo aqui, tem pessoas que aprendem a nadar com um pai, um tio, alguém da família, joga na piscina, no rio lá, e a pessoa sai se debatendo e começa a nadar. Exato. Outras pessoas desenvolvem um trauma, assim. E aí criam medo de Puxa, água. será que eu criei algum trauma de Instagram? Então, existem várias formas. Até fazendo um merchan, se você que tá assistindo a gente aí, você tem esse problema de comunicação, eu trabalho especificamente com isso. Então me procura lá no Instagram, Thiago Beltran, Thiago TI, vai aparecer aí. Porque exatamente por ter tido essa dificuldade, e aí eu fui vendo que a minha vida toda essa coisa da comunicação foi fazendo parte, porque mesmo eu estudando psicologia, mas eu comecei a trabalhar com vendas, e tive que me desafiar, aprender a vender, e comecei a me interessar muito por esse processo de tomada de decisão. O que faz alguém influenciar o outro a tomar uma decisão? E como isso pode ser usado de forma positiva ou negativa? Então eu percebo que, acho que para qualquer coisa na vida, tem 2 pontos ali que fazem com que você tenha bons resultados. Um é a sua mentalidade, o seu emocional envolvido com aquilo, suas crenças, suas limitações, suas potencialidades, e outro é a parte de habilidade comportamental. Então, um jogador de futebol que tem um bom resultado. Então, um exemplo, todo mundo gosta de usar o Cristiano Ronaldo. Você vê que o cara é extremamente determinado, então ele tem uma mentalidade, crenças ali, um emocional que impulsiona, porém ele treina diariamente, insistentemente, que faz com que a repetição faça com que ele desenvolva habilidades. Então, eu acho que para qualquer coisa na vida existem isso. Então, eu até gosto de trabalhar com as pessoas sempre nessa linha. Então, quando eu vou trabalhar alguém para desenvolver a comunicação, alguém que quer gravar vídeo, ou quer ser palestrante, ou quer dar aula, inclusive a gente fez um projeto que foi sensacional, a gente vai falar. Eu lembrei disso agora, a gente pode falar logo mais de que a Patrícia fez um reality show de palestrantes e eu pude participar, apoiar, foi incrível, né, as palestrantes lá. Sempre eu busco trabalhar essa questão. Como que a gente trabalha as crenças limitantes, os medos, as inseguranças, desenvolvendo essa confiança emocional, porém você também precisa desenvolver a habilidade. E aí são técnicas. Como você desenvolve a técnica da oratória em si, essa coisa do falar, do corpo, como tudo isso interfere, né? E olha, as pessoas, como essas coisas acabam travando, pô, a pessoa... Parece, pra quem tá de fora, é que nem quando a gente vê alguém com fobia. Então, às vezes, a pessoa tem a fobia de barata. Pra quem não tem medo, fala, você tá de brincadeira, né? Um bichinho desse tamanho e você suando dando aí... Esse chilique todo. Mas pra pessoa, a representação da barata interna dela é um monstro gigantesco. E, às vezes, alguém que tem tranquilidade de falar... Por exemplo, Patrícia, você não conseguia falar na sala de aula, perguntar? Não conseguia, travava aquilo, porque tinha toda uma questão envolvida, e às vezes, um stories, pelo amor de Deus, você pegar um celular ali, olhar e falar, vai em 24 horas, mas algumas pessoas travam. A maioria, eu acho. A maioria. Eu acho que no caso daí de se expor, realmente a maioria das pessoas tem muita dificuldade pelo medo de serem julgadas. Exatamente. E isso tem até, a gente estudando, indo de novo na neurociência ali, tem até algumas teorias que fazem muito sentido, porque o ser humano é um ser social. A gente nasceu para viver em grupo. Inclusive, o que nos trouxe até aqui hoje foi a inteligência grupal ali. Porque se você pegasse o Einstein, talvez uma das maiores mentes que a gente teve na história ali, e colocasse ele na savana africana, lá, nos primeiros seres humanos que se tem noção, provavelmente ele duraria horas. Exato. Então, o que fez a gente conseguir evoluir não foi... O ser humano não era o animal mais rápido, não era o mais forte, porém, o grupo fazia com que a gente se sentisse mais seguro. Inclusive, a maioria dos primatas tem essa questão do grupo, né? E se a gente for olhar a questão evolutiva do nosso cérebro, para você ser excluído do grupo, então naquela situação, por exemplo, se o grupo não gostasse de você e falasse, você tá fora do grupo, era praticamente uma sentença de morte. Por quê? Você sozinho na savana... Era questão de horas, no máximo dias, provavelmente você iria morrer. Então, e como isso é instalado? Porque o nosso cérebro evoluiu, mas se a gente olhar daquela época pra cá, não é que na internet que as coisas vão mudando tão rapidamente, né? Biologicamente, nosso cérebro ainda traz muito disso. Então, pra nós, o ser excluído, o não ser aceito, inclusive tem áreas do cérebro relacionadas à dor física que são ativadas quando você se sente excluído. Então, olha como isso é forte pra gente. Então, qual que é a sensação? O medo do julgamento. Não vão gostar de mim, vão me julgar. E aí a gente acaba entrando, travando aquilo, porque muitas vezes na pré-escola, uma professora falou, você tem que ficar quieta. Nossa, ou que pergunta boba. E aí aquilo cria um registro, se eu fizer pergunta... eu posso ser excluída. Exatamente. Se eu fizer pergunta, eu não vou fazer parte do grupo. Eu nunca tinha pensado que isso poderia ser de uma conexão
dos nossos ancestrais, na verdade, né? Porque o sentimento de pertencimento é um dos mais fortes. Então, aparece super forte na adolescência, né? Que você tem o grupo, você tem a sua tribo, todo mundo é meio igual. Porque até então a sua tribo era a sua família. Isso. É quando você começa a buscar as suas tribos, a sua tribo ali, fora da sua família, você começa e depois adulto é a mesma coisa. Você quer fazer parte de algo, inclusive para vender uma das melhores coisas. Quando você cria um grupo, e aí se você fizer parte da mentoria, você faz parte deste grupo, as pessoas amam, é o que mais faz elas comprarem. Não, eu quero ser parte dessa galera, e eu sou assim também, sou pega dessa forma. Não, eu quero fazer parte dessa turma, eu quero fazer parte de algum lugar. O sentimento de pertencimento é um dos mais importantes. Quando você é excluído, que você não faz parte daquela, e o problema é quando você é fora da caixa. E o Pedro tem uma expressão que faz muito sentido, que é quando você é ovelha negra. Então, as ovelhas negras das famílias, eles se encontram, porque normalmente vai assim, você com certeza é ovelha negra da sua família, com certeza absoluta, porque você não se encaixa ali naquele sistema. E aí, na verdade, os grandes realizadores são pessoas que são ovelhas negras, porque eles não se encaixam, eles pensam além do que como o sistema encaixa eles, bota ele dentro da caixinha e realizam algo mesmo sabendo que vão ser excluídos. Grandes realizadores no mundo, por muito tempo foram excluídos, até realmente realizarem algo. Inclusive, alguns morreram. Sem ser. Foram reconhecidos depois da morte. Então, morreram ele ali. Tava certo. Mas aí a pessoa, depende da crença de cada um, a evolução, pra onde essa pessoa foi, mas a pessoa viveu sua vida aqui na Terra e morreu sendo excluída. Assim, isso poxa, a gente começa a filosofar, a viajar, mas é profundo. Eu acho muito legal porque também as pessoas muitas vezes não têm oportunidade de ter esse tipo de conversa. Então, a gente tá falando de grupo, né? Como as coisas são cada vez mais superficiais, eu acho que tem pessoas que estão assistindo que talvez sintam falta de sentar e ter um bate-papo como esse. Mas tudo isso também vem de tudo que a gente vai vivendo e vai desenvolvendo essa musculatura emocional, esse repertório para lidar com a vida. E eu queria até voltar um pouquinho na sua história. Você tá falando, imagina um momento extremamente desafiador, então, mãe super jovem, de ter que desenvolver, preciso de dinheiro, e enfrentou e falou assim, eu vou começar a vender. E aí começou lá a vender a Avon, né? Avon in Natura, levava meu caderninho, mas eu já tinha técnicas para as pessoas ficarem com o meu contato. Eu fazia um sachêzinho, colocava no meu cartão. E daí elas guardavam, né? Porque o sachêzinho era cheiroso. E é uma coisa... E sabe o que eu aprendi nessa época, que vale até hoje? Marketing de guerrilha. Lembra desse livro? São as coisas que funcionam, e funcionam até hoje. As pessoas que estão presas, né, na internet, nessa coisa. Mas eu postei. Você tá fazendo marketing? Sim, tô postando todo dia. Tá, e as pessoas do seu bairro te conhecem? Você já foi de loja em loja, empresa em empresa, casa... Todo mundo sabe que você tá ali. Ainda mais que eu lido muito com a área da beleza. Então, designer de sobrancelhas, micropigmentadoras, maquiadoras. E estão lá, e eu tô impulsionando e não tá resultado. Então, é o seguinte, meu amor, coloca a sandalinha da humildade. Em vez de você fazer um cartão que vão jogar fora, porque hoje a gente tem o WhatsApp, faça um voucher e dê de presente um design para todas as pessoas do seu bairro. Mas eu vou trabalhar de graça? Mas, meu amor, você não tá botando dinheiro na internet? E não é a mesma coisa? Então, você vai pegar o seu tempo, você não tá atendendo ninguém. E faça sentada lá esperando. Exatamente. É muito... A gente faz consultoria online e aí, às vezes fala, vamos fazer uma sessão para eu te conhecer melhor e ver qual que é o teu projeto, para ver se eu posso te ajudar. Com certeza eu utilizar essa. E aí, a pessoa ficou 1 hora conversando contigo e ela viu, cara, eu vou fechar a mentoria com você, porque eu tô vendo que você vai entender meu problema. E é a mesma coisa, você deu ali 1 hora de graça pra pessoa, mas você fechou uma mentoria que paga essa tua 1 hora. Então, e eu acho também, assim, que esse servir, assim, sabe? Você tá disposto a ajudar. Eu tô disposto a te ajudar, independente de eu receber algo em troca. Mas em um momento eu vou receber algo em troca. Então, é uma coisa simples que a gente falou ali de vendas. Eu vou fazer um design, eu vou fazer uma maquiagem, para você sentir como é meu trabalho. Por isso que eu acho assim que não tem como alguém estar desempregado. E eu não consigo entender. Porque é que essa visão empreendedora... Quando a gente começa a empreender, assim, né, e começa a ter essa liberdade que você trouxe, de falar assim, hoje eu posso começar do zero. Eu trabalhei numa empresa, fiz um projeto uma vez,
E aí, foi até quando eu perdi meu sócio, quando ele faleceu e tal, e eu tava meio balançado assim, apareceu uma oportunidade de eu trabalhar CLT numa empresa, coordenar a área de treinamentos lá e tal. E eu lembro que eu comecei a ver muita coisa, a gente tá acostumado a empreender, a criar, a fazer. Cada dia a vida é muito louca, né? Você tá sempre a milhão e fazendo contato, criando projetos, de repente você entra num lugar que tem aquelas caixinhas também de empresa. Pessoal... Vamos analisar essa proposta, daqui 3 meses a gente responde. É tudo muito lento. Eu ia morrer. Não, tô com ideia de fazer isso. Não, mas tem que ver com fulano, tem que ver se... E aquilo começou a me desanimar. Eu lembro que eu falava, até pra uma menina que era da minha equipe, uma grande amigona, assim, a Priscila, se eu estiver assistindo aí, Pri, a gente trocava muita ideia, eu falava, Pri, uma coisa que eu não tenho medo, porque às vezes ela fala assim, nossa, chefe, você, em algumas reuniões eu me empolgava um pouco pra colocar minha opinião, porque eu via que a coisa, e ela, nossa, chefe, acho que você ficou meio exaltada, assim, mas não com falta de educação, não, mas me posicionando, o certo é esse, acho que a gente poderia fazer dessa maneira, e aí eu falava, Pri, uma coisa que eu não tenho medo, acho que a gente pode falar qualquer coisa pra qualquer pessoa, desde que você saiba como falar. E outra, eu não tenho um medo de perder esse emprego. Eu aprendi uma habilidade muito top, que é vender. Então, se eu precisar fazer suco vendendo Farol, eu vou vender e vou vender pra caramba. Eu sabia que eu sempre fico pensando, toda vez que eu paro no Farol, a gente chama de semáforo em Curitiba. Se eu estivesse aqui vendendo essas balas, eu fico pensando em como eu estaria vestida, o que eu ia falar para as pessoas, como que eu ia oferecer meu trabalho, porque, na verdade, tem milhões de fases, não tem demérito em nada que você faça para ganhar dinheiro, né? Independente do que você escolha fazer para ganhar dinheiro. Não tem demérito, né? Desde que você não maltrate ninguém, né? Não está lesando ninguém. Mas você... Você falou da empresa, né? De você apresentar a sua ideia. Empresas também não gostam de pessoas que sejam assim, na maioria. Mas tudo pode ser falado. E você tem que... O se vender pode ser até dentro de uma empresa, que você está dentro de um negócio e você vai vender a sua ideia. Como é que eu faço para convencer as pessoas de que essa ideia é o melhor? A gente tá comprando ou vendendo o tempo inteiro, né? Eu falo muito isso até nos treinamentos de já vendeu umas 3 mentorias aqui enquanto a gente tá conversando. Vendas, comunicação. E é muito, porque, já falei algumas vezes aqui, tudo nessa sala, enfim, é resultado de uma venda, inclusive nós. O papai e a mamãe, né, rolou uma negociação lá, hoje estamos aqui. Então, a gente tá o tempo inteiro se comunicando, tentando vender uma ideia, algo e comprando também. Quando você chega e fala, poxa, a gente conversava agora há pouco, uma estratégia é você olhar trazendo, você pode até falar um pouquinho do livro, né, do curso que você estava fazendo, mas falando sobre, muitas vezes a pessoa tem aquela visão, eu preciso desenvolver habilidades que eu sou ruim. E a gente estava conversando sobre essa visão diferenciada de, olha porque você é bom e potencializa aquilo. Não adianta você querer ficar inventando coisas que você não é bom. Mas é que a gente vem de uma cultura eu fiz um exercício com uma amiga hoje de manhã e falei assim, me diga 3 pontos fracos seus. Mas ela sabia na ponta da língua. Rapidinho. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Coisas que eu até achava que era ponto forte dela, mas ok. Ela via, agora fala 3 pontos fortes seus. Travou. Que difícil, né? Ela me disse que difícil, né? Aí ela falou assim, eu sou organizada. Não, mas será que isso é um ponto forte ou é uma obrigação? Aí eu falei, diga o que tá no seu coração. Ela nem sabia o que era ponto forte. Então, a gente não tem uma cultura de potencializar. Quais são os seus pontos fracos e vamos trabalhar os seus pontos fracos. E aí é muito ruim, não sai do lugar. Porque você não quer, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de entender coisas em planilhas. Eu gosto de preencher, mas eu não consigo criar, porque é um tipo de pensamento que eu tenho dificuldade de ter. Não, vamos desenvolver isso na vida. O tempo que eu vou levar para desenvolver isso na vida, se eu tô utilizando esse tempo para potencializar os meus pontos fortes, para fazer com que os meus pontos fortes tragam dinheiro, eu pago a pessoa que faz a planilha, entendeu? E aí tá resolvido. Eu posso ter um sócio que não é bom nisso que eu sou, mas é bom nisso que me falta. E aí as pessoas se complementam. Então, você olhar pelo ponto forte, na verdade, é como você olhar a vida de uma forma mais positiva. Não, peraí, deixa eu ver o que eu sou bom. E eu vou potencializar aquilo que você é bom. Mas as pessoas têm medo de dizer o que elas são boas. Porque elas não querem parecer que é arrogante. Eu sou maravilhosa, eu sou muito boa naquilo que eu faço. Você fala isso pra alguém fica te olhando e fala assim, nossa, quem tu pensa que é? Não, eu sou muito boa naquilo que eu faço.
E isso incomoda. Eu tenho a impressão que isso tem muito do brasileiro, né? Não, é da cultura, é da nossa cultura. A nossa cultura tem essa coisa de você dizer que você é bom em algo. Tanto que, às vezes, a gente mesmo, quando vê alguns gringos falando americano, de uma forma... Né? Americano, muito tem assim, cara, eu sou bom, foda. Eu faço isso. Olha a minha bandeira. E aí a gente, nossa, mas que arrogante. E lógico, não quer dizer que existem formas de você falar. Mas a gente cria exatamente uma linha de que se eu falar que eu sou bom, eu tô sendo arrogante. E você não consegue nem olhar pra isso. Exato, exatamente. Imagina se as nossas comunicações, as nossas conversas com família fossem nas coisas boas. Fossem nos pontos fortes de cada um. Mas, às vezes, os pontos fortes incomodam. Você falando isso me vem até com criança, né? Quando você vê os pais falando, caramba, filho, parabéns, você é muito bom nisso. Que legal. Geralmente o foco é o quê? Caramba, de novo você tá fazendo isso? Você não aprende mesmo, né? E tal. E aquilo vai gravando. Nossa, aí... a gente se vê assim lá em casa, né? A gente tem um pequeno de 4 anos. E aí fica assim, nossa, será que eu podia falar isso? Ai, será que eu tô evidenciando vou criar um trauma nele? Será que eu posso falar isso? Será que não posso? Porque já pensando com uma maturidade, né? Que meu primeiro filho, né? Que eu tive com 17 anos, a gente cria do jeito que dá, né? Agora, mais velho, a gente vê, o que será que eu falei naquela época que hoje tá travando ele? Então, a gente pensa lá em casa, o que eu estou falando hoje, como que eu posso potencializar aquilo que ele tem? E às vezes não pedir pra ficar quieto, porque eu estou irritada, eu estou cansada, eu queria estar fazendo outra coisa e agora eu preciso educar uma criança. Então essa é a minha responsabilidade neste momento, porque eu tive uma criança porque eu quis, não é? Então o que eu vou falar hoje que impacta na vida do meu filho no futuro? Que eu não quero que ele tenha esses traumas. E eu acho que eu acho que as crianças de hoje, elas vêm para nos ensinar. Chama as crianças da nova terra. Porque elas parecem que já nascem prontas, né? Elas já estão falando e apresentando o ponto de vista delas com 3 anos de idade. Não é assim? Você não vê que as crianças... Você tem sobrinhos, né? Eu tenho muito contato com meus sobrinhos, assim. Eu amo, eu adoro criança, né? Até lá em casa lá é um barato que tem os meus sobrinhos, os filhos dos meus primos, amigos e tal. Às vezes minha mãe adora fazer festa, assim. Ela gosta da criançada também. Então eu faço uma zona com a molecada. Quando eu tô lá, daí... Tio Thiago! E eles gostam de brincar. E eu fico observando como muitas vezes os adultos, né, tem essa coisa de caramba, você me irrita, você... E aí você fica pensando, poxa, a criança, ela nem tem o cérebro desenvolvido, principalmente essa parte do controle emocional. Então, e aí a mãe, o pai gritando como se, perdeu totalmente o controle da emoção. Quando ele poderia ensinar pra criança entender que a criança está esbravejando lá, tá ligado? Não que não tenha que colocar limites. Eu vejo que tem muito esse 880, né? Então, ou acha, não, a criança não sabe, ela deixa tudo. Vai fazer tudo o que quer, né? Exato. Ou então, prende mais, né? Então, às vezes, não, mas é que ele quer ver a TV, mas é que ele quer, mas ele quer, então você... Só que aí, às vezes o pai e a mãe falam, não pode, a criança... Aí o pai ou a mãe se estressa também, se irrita. Não, mas era conversar, explicar, e ter paciência. Só que se ter paciência, você tem que ter tempo. Sim. Não, eu preciso dar atenção pra você logo, porque eu tenho outra coisa pra fazer, então não tenha filhos. Resumindo, é isso. Porque existe tempo e existe dedicação, né? Então, já que temos, vamos tentar seguir da melhor forma possível. Às vezes eu fico olhando meu filho mais velho e eu fico assim, ai, foi o que eu fiz? Ai, desculpa. Aí um dia ele falou assim, ai, mãe, que saco. Ai, tudo tá culpada. Ele falou, para. Aí eu, ai, filho, desculpa por ter feito isso, mas é que a mamãe não tinha consciência, a mãe tava perdida. Mas eu vejo assim, que a constelação familiar, que é uma linha que eu curto bastante estudar, assim, fala também que a gente teve os pais que nós deveríamos ter. E assim, não, é verdade. Então, isso é muito traz verdade. Um certo alívio, porque ele não veio com manual. Você fez o melhor que você poderia ali. Assim como você teve seus traumas, o seu pai, sua mãe pode ter querido ser o melhor do mundo, mas enfim, vão errar. Hoje, buscando autoconhecimento, a gente buscando maturidade, todo dia a gente erra. Ainda assim vai errar. Aí você para e fala, caramba, como eu fiz isso, né? Pô, já tô calejado e fiz isso e faz parte da vida. Então, não tem um processo pronto. Eu acho que a beleza da vida, inclusive, tá nisso.
nos erros e nos acertos que vão fazer com que a gente se torne. E a gente tem a possibilidade de aprender com os erros ou errar mais ainda que a vida vai dando pra você. Até aprender. Minha mãe sempre falava, filha, enquanto você não aprender isso vai continuar se repetindo na sua vida. E uma das coisas mais incríveis, assim, que eu tenho notado quando a gente fala me fale sobre o seu movimento. Qual que é a bandeira que você levanta? O que você é diferente de tudo? A resposta do que você veio fazer nessa terra tá sempre na sua história. Tá sempre em algo que você já viveu. Então, como eu era muito, tipo, a lunática da casa, que vivia nas alturas, na verdade, eu ajudo as pessoas e inspiro elas a serem maiores. Você pode ser maior, mas não significa que foi fácil pra mim. Muito pelo contrário, porque na minha casa, os meus pais, a minha família falava assim... Porque, na verdade, eles queriam me proteger, certo? Sim, da dor. Tem uma intenção positiva ali, Filha, né? Pé no chão. Meu, você quer me deixar louca? Chega e me dar um comichão, assim, pé no chão. Eu quero pé voar. no chão. Olha, cuidado, hein? Que esse tombo pode ser mais alto, porque você tá indo alto demais. Não tinha uma palavra do tipo assim, isso, filho, sonha mesmo, sonha mesmo. Porque não existia esse sentimento. Na verdade, era um sentimento de amor. Eles não de tinham proteção, porque eles não já queriam que eu viveu muita sofresse. coisa, já viu muita coisa. A jornada deles foi difícil, eu entendo. Sim. Mas chegou num ponto de eu querer tanto provar que eu tava certa, que os meus sonhos grandes iam dar certo, que eu tomei decisões erradas num nível absurdo. Absurdo, de cometer erros que me trouxeram problemas de milhões de reais. A gente não tá falando hipoteticamente, você sabe que são milhões de reais de verdade. Porque eu queria tanto a aprovação deles, eu queria tanto mostrar pra eles que tava certa, que eu me perdi no caminho. Eu nem sabia mais o que eu tava fazendo pra mim. Eu tava querendo só o reconhecimento, só pra eles falarem pra mim que eu tava certa. Só pra dizer, ai filha, parabéns, olha que sucesso que você teve. Nossa, mamãe e papai estão tão orgulhosos. E esse dia... não chegou dessa forma, chegou de outras formas. Mas eu queria tanto reconhecimento que eu arranjei milhões de problemas. Então, agora eu pensei assim, eu vou lançar um livro de como fracassar em milhões. Mas eu tô só seguindo mais um pouquinho o caminho, mas eu decidi esses dias, eu vou mesmo. Porque as pessoas, elas não falam do fracasso. Elas falam só da parte que deu certo. Certo? Tá, e o que aconteceu? Por que chegou? Eu fui traída, eu fui roubada. Roubada, literalmente. Mas quem me roubou, quem me traiu? As pessoas mais próximas. As pessoas que eu mais amava. As pessoas que estavam dentro da minha casa. E quando eu olho pra trás, eu penso assim... mas como que eu não vi? Porque eu tava cega. Eu tava desalinhada comigo mesmo, com Deus, com o meu propósito. Eu não sabia o que eu tava fazendo aqui. Então, como eu não sei o que eu tava fazendo aqui, você atira pra todos os lugares, vê o que dá certo. E todos os problemas que eu tenho hoje vieram das conversas difíceis que eu não tive. Então, o fim de um casamento, um processo trabalhista, uma amizade que se foi, vieram das conversas difíceis que eu não quis ter. Os erros de negócio, me passarem a perna, tudo teria a ser resolvido com a gente precisa sentar e conversar. E eu preciso te dizer que eu não vou mais seguir essa parceria por tal motivo, não faz mais sentido pra mim. Mas e o medo? O medo daquela pessoa não gostar mais de mim? O medo de não ser aceita? O medo de ficar sozinha? Não quis ter aquela conversa. E todos, podia fazer uma lista inteira, vieram das conversas difíceis que eu não quis ter. Paty, isso até me arrepia, sério, de verdade, porque eu vejo o quanto as pessoas se esquivam. Eu vejo isso nas empresas, eu vejo isso quando eu faço processo de terapia, eu vejo isso em mim também, nos meus desafios, com família, que assim como a questão de falar em público, por exemplo, a questão de se comunicar para você no desafio e quando você se desafia naquilo você cresce, eu vejo o quanto hoje as pessoas estão cada vez mais fugindo de ter essas conversas, de se posicionar, então, porque muitas vezes os relacionamentos acabam tendo grandes problemas, como você falou, os problemas que você está tendo hoje que lidar com eles, só porque não teve coragem de olhar... Não quero falar. Não, mas é muito complicado. Então, o quanto pais não conversam com os filhos no momento que tem que conversar, porque é uma conversa difícil, o quanto, às vezes, professores, quanto líderes em empresas. Um dos maiores problemas que eu vejo em empresas é exatamente que a liderança é fraca. Eu sei que é até pesado falar isso, mas a liderança é fraca.
Porque eles estão buscando aprovação, estão buscando, assim como pais fracos, e vejo muito isso, pais fracos geram filhos fracos. Exatamente porque, mas ele não, mas esse ele, coitado, ele só quer ver o celular. Mas o que tem? Ele só tá 6 horas no celular, né? Mas ele fica quietinho. Eu tô aqui fazendo as minhas coisas, afinal eu tenho que trazer o dinheiro pra casa. Sabe? Então, mas se eu tirar, ele vai chorar. Então, fraco, não tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Assim como líderes, muitas vezes uma conversa com o liderado, com a liderada, resolveria um problema. Mas eles esperam o quê? Mas eu não consigo lidar com as pessoas, não consigo conversar. Tá ficando insustentável. E vai, até que um dia se torna realmente insustentável. E aí... Isso. Aí virou um problema gigantesco. Gigantesco. E a situação toma uma decisão por você. Porque chegou e, tipo, sei lá, teve um problema de os dois estressaram e brigaram com o outro, e aí vem RH, liderança, alguém, diretor, alguém que chega e fala, precisa resolver. E todo mundo perdeu a oportunidade de crescer, na verdade. De uma conversa, de chegar, olhar no olho, e volta no ponto da comunicação. Como a comunicação é importante. A gente falava até antes de começar aqui, que ao meu ver a felicidade, inclusive, tá totalmente ligada com a comunicação. Porque a felicidade tá no relacionar. Porém, as pessoas, por fugir, se esquivar de coisas difíceis, elas acabam criando problemas maiores. E de lidar com... Então, as pessoas ficam mais fracas emocionalmente falando, não criam musculatura emocional de olhar no olho e buscar, é difícil? Sim, é difícil, mas eu preciso conversar. Eu quero É que normalmente as consequências, elas são piores e mais difíceis, mas você não viveu elas ainda. Aí depois você fica, meu Deus, eu devia ter feito tal coisa. Sensacional. A pessoa fala muito da zona de conforto, né? Pra mim não existe zona de conforto, talvez exista, mas a grande maioria das situações não é zona de conforto, é zona de conhecimento. Meu relacionamento é uma merda, mas aqui eu sei lidar. Eu sei onde eu tô. E se for pior? Sabe aquela frase antiga? Ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela. Nossa. Por quê? Porque fica repetindo isso, quem né? ouviu falar, mas fala que a zona de conforto, na verdade, é uma banheira de bosta. Desculpa até o termo, né? Porque a pessoa tá quentinha, ela tá fedendo, mas ela tá quentinha. Porque ela não tem noção do que pode ser fora dali. Então não é nem a zona de conforto, tá desconfortável, tá ruim, tá doloroso, porém, aqui eu sei como que é, então eu sei lidar com isso. E aí a pessoa fica postergando de ter uma conversa, e se eu falar e ela não gostar? Nossa, e se eu ficar solteiro? E se eu ficar solteira? E se eu perder o emprego? E aí fica no e se de criações que não aconteceram, tanto que já tem até estudos que falam que a maioria dos nossos medos que a gente fica ruminando ali, pensando, mais de 90% não acontecem. Isso, exato. Você só criou, sofreu por antecedência, seu corpo responde, e aquilo nunca aconteceu. E você criou toda... E fora que quando você toma a coragem de, por exemplo, ter uma conversa difícil, pelo menos nas situações que eu já vivi, pessoas que eu tive oportunidade de acompanhar, situações, a grande maioria, quando a pessoa toma a iniciativa, encara a situação de frente, é muito mais tranquilo do que ela estava criando. Não, me tira um peso enorme das cosas. Aí você tá arrastando o negócio, tá andando assim curvado já, de tão pesado que tá a mala. Em vez de ir lá resolver, você tira o peso, mas que dizer não liberta, né? Então, às vezes, dizer um não, dizer seu ponto de vista. E às vezes, quando você fala o que é a verdade do seu coração e você perde um amigo, ou você perde um relacionamento, na verdade, ele não existia. Isso que eu falo, talvez você nunca teve, né? Talvez você nunca teve. Então, é melhor já vamos saber de cara aí o que realmente somos. Se não faz sentido, bola pra frente. Só que são as coisas que eu acho que vieram com os anos, assim, com a maturidade, né? Eu fui forjada... Um amigo meu falou isso e... Faz muito sentido. Machado sem fio. É isso. De tanta porrada e cara no chão e lá cara no asfalto. Só que acaba criando musculatura, né? Eu vejo assim que existem coisas maiores que eu quero conquistar e se eu não tivesse superado essas, que no momento era tão gigantesco o problema, né? O problema que existiu quando a gente se conheceu, pra mim ele era intransponível naquele momento. Mal eu sabia que ele ia ficar muito pior. Que foi o momento que eu entrei numa depressão muito profunda e que eu realmente desejava a morte. Assim, diariamente. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo na Terra. Porque a minha vida era... Não fazia nenhum sentido eu estar ali.
É até horrível falar isso. Eu sei que é horrível, mas eu prefiro falar porque me liberta quando eu falo. Na época do Covid, eu viajei de avião, eu viajei de ônibus, eu dei curso, eu palestrei em congresso e eu fingi que o isolamento não existia porque eu queria morrer. Mas eu não peguei o Covid. É um absurdo, mas é real. Eu não entendi a minha existência na Terra. Se eu tô aqui pra viver essa merda, eu vou embora. Mas aí não tinha coragem de me matar, né? Então eu desejava. Falava, por que eu não vou? Por que tanta gente maravilhosa vai embora? O que eu tô fazendo aqui? Eu só faço merda, eu tomo decisão errada. Olha que absurdo, que falta de gratidão por tudo que eu tinha alcançado, e olhar como responsável pela própria vida. Tá vendo tudo isso aqui que você tá vivendo? Então, meu bem, foi tu que fez. Em cada decisão errada que você tomou, porque não ouviu sua intuição. Eu tava aqui falando pra você, não assina esse contrato, não faz parceria com essa pessoa, não dá esse passo, mas você não me ouviu. E aí os problemas vieram, então quem é responsável? Então, no momento que eu falei assim, não, fui eu que fiz essa merda toda. Tá bom. Eu vou consertar. Qual foi a virada? Agradecer. Agradecer pelas oportunidades de aprendizado. Olhar como o aprendizado. E primeiro ter como responsável. Foi entender primeiro que eu tinha parar de contar aquela história no ponto de vista da vítima. Porque é isso que eu fazia. Fui passada para trás, as pessoas me traíram, as pessoas me abandonaram. Claro que quando os problemas começaram a ficar muito grandes, todo mundo que estava em volta de mim, que era, eu sou sua amiga, sou sua parceira, desapareceram, né? Mas assim, hoje eu penso, cara, não era o problema delas. Nenhuma delas estava lá quando eu assinei o contrato. Nenhuma delas estava no meu lugar quando eu tomei aquelas decisões. Fui eu que tomei. Então, por que eu quero elas do meu lado? Aliás, sabe, a cura veio quando eu consegui agradecer pelo máximo que cada uma deu que pôde. Então, todas elas foram embora quando os problemas ficaram grandes. E como é uma empresa, né? Estou falando sobre... eram mais de 20 pessoas ao meu redor. E um dia ficou só eu e a tia da limpeza. Todo mundo foi embora. Aí eu olhei a tia da limpeza, subi pra ela, né? A Ju. Ficou comigo até o último minuto. Ela tava tocando violino no Titanic, né? Cara, perfeito. Era eu e a Jo, eu e a tia da limpeza. Todo mundo foi embora. Então eu fiquei com muita mágoa das pessoas, porque elas me abandonaram na situação difícil. Mas um dia eu olhei e falei, cara, elas deram o melhor até onde era possível para elas. Elas foram ficando até onde elas deram conta. E se eu tivesse ficado sozinha desde o início? Eu fui tendo pessoas em cada fase do processo. Então, eu que não olhei, que eu estava sendo cuidada e amparada de diversas formas. Primeiro, eu fui avisada. Porque a gente tem a intuição de que você não deve fazer aquilo. Mas a gente finge, né? Que a gente não ouviu. Finge demência. A gente finge demência e segue. Então, você tem a consequência das suas decisões. Então, a cura veio no momento que eu consigo olhar para todas essas pessoas para trás. E eu já me vi diversas vezes só na cabeça, né? Conversando com elas e agradecendo e abraçando e dizendo, cara, obrigada, porque deve ter me poupado de um problema do futuro gigantesco, porque eu não tinha limites, eu não ia parar. Essa mesma sensação que as pessoas estão vendo, deve estar sentindo de poder de realização que eu tenho, ia me matar, entendeu? Porque eu não via minha intuição. Eu não via os caminhos, eu não estava prestando atenção, eu não estava fazendo por mim. Eu estava fazendo para o meu pai e minha mãe olharem para mim e dizerem, que linda filhinha. A criancinha pedindo aprovação. A criancinha que só queria aprovação. Então, era óbvio que uma hora isso ia se estribuchar em algum lugar. Então, beleza, aí peguei todas essas experiências, botei numa caixinha, né? E aí eu olho sempre para elas e sou grata. E agora procuro perceber melhor as pessoas, sentir melhor as pessoas. Mudei a minha alimentação, mudei meu estilo de vida para que eu fosse mais perceptível às situações. Porque a gente vive inconsciente. Tá tudo numa velocidade absurda e nós estamos inconscientes. Então, eu fui aperfeiçoando o meu sensorial. Vou me enganar algumas vezes? Vou. Mas tô mais perceptiva em relação à vida. Aí, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu penso, tô fazendo isso por mim ou tô fazendo isso por reconhecimento? Isso que eu vou fazer realmente vai agregar na vida dos outros ou eu só quero receber aplauso?
Aí, essa é a virada. E, na verdade, a virada, ela é todo dia. Eu fico em alerta. Quando eu fiz a pergunta, já veio na minha cabeça assim, né? A virada, né? Talvez não exista a virada. Eu acho que o momento da gratidão foi um passo importante, assim. Mas o que você trouxe, ao meu ver, resume o objetivo de um processo terapêutico. Eu gosto muito de olhar, a gente fica muito... eu como psicólogo, eu sei da importância da terapia, porém eu vejo que o processo terapêutico, ele é do indivíduo. Ele pode acontecer de diversas maneiras. Uhum. Às vezes uma conversa com um amigo, não é um profissional, não é, mas uma conversa com um amigo pode ser um apoio terapêutico. Traz clareza porque você fala. Traz clareza, você tá falando, né? Você tá ouvindo o que você tá falando. Às vezes só de estar do seu lado, sem falar uma palavra, te apoia de alguma... É quase como um apoio terapêutico mesmo. Um livro que você vê, um filme que te dá insights, um processo de uma religião, algo que te conecte, gere uma conexão para você, pode ser um processo terapêutico. Mas ao meu ver, assim, até gostando de olhar pro lado das religiões, esse lado mais espiritual, esse lado terapêutico, da neurociência, esse mistério que é o ser humano, para mim algo fica muito claro nesse processo, que é qualquer mudança, qualquer processo terapêutico para você se desenvolver em algo que você está com dificuldade na sua vida, primeiro ponto é tomada de consciência. Uhum. Tomar consciência, não tá certo. Algo tá errado, isso, eu não quero mais isso, eu tomei a consciência que eu tenho um problema. Ponto, porque se você não tem nem a consciência direito, você tá perdido ali, que tem muito a ver com isso que você falou, de estar presente, de se conectar e falar, eu tenho um problema. É o primeiro passo, tomada de consciência. Segundo, depois que eu tomei consciência, aceitação. Isso é ser adulto. É você olhar e falar assim, isso aconteceu. Ponto, não tenho como mudar o que já aconteceu. Foi dessa maneira. A partir disso, o que eu posso fazer? Que aí é o terceiro ponto, que é a autorresponsabilidade. Sim. Não é a culpa de, porque... Eu acho uma das partes mais difíceis, porque é muito fácil dizer, é culpa daquela pessoa que fez isso para mim. Mas você permitiu, e eu acredito muito, nessa questão da vibração, daquilo que você emite. Então, eu estava vibrando na energia da traição. Foi por isso que ela aconteceu. A forma, você se colocou nessa situação, a gente não consegue entender os porquês também do outro, a criação, como foi. Enfim, a grande questão é trazer a responsabilidade para você. O que existia uma pessoa que traiu, que fez, mas qual que foi a sua responsabilidade nesse processo? Uhum. De assinar, de se colocar ali, o que você pode... E a partir desse processo, o que você pode fazer de diferente nessa tomada de decisão, e aí o processo todo, ele não digo se encerra, né? Mas acho que você tem uma mudança quando você ressignifica. Que foi o que você trouxe. O ressignificar o quê? Trazer um novo significado para uma situação. Então você olhava, as pessoas me abandonaram, as pessoas me largaram. Era bem de vítima, assim. Coitado do meu marido. Percebe? Não tem aceitação da situação. Nossa, olha a situação que eu tô, eu não mereço isso. Porque isso aconteceu comigo, porque isso aconteceu mal. comigo, né? Então não tem autorresponsabilidade de falar, o que eu preciso fazer diferente. E o significado ali é todo negativo, ou seja, eu sou uma vítima do que aconteceu. A partir do momento que eu tomo consciência, eu tô com um problema. Eu preciso olhar pra isso. Daí, o problema quem foi que criou esse problema? Uhum. Tiveram várias coisas, mas eu me coloquei de alguma forma nisso. Então, eu posso mudar o outro? Não. Eu posso me mudar. O que eu preciso fazer diferente? Aí eu consigo... E aí, como que eu vou olhar pra situação de uma forma diferente? Porque você tirou peso. Então, como você trouxe, você deu um novo significado. As pessoas que estiveram comigo, pelo contrário, elas deram o máximo que elas poderiam. Essa não era uma batalha delas, cada um tava vivendo o seu momento, nem dá pra saber muitas vezes o que tava vivendo ali, mas, elas deram o que poderiam dar naquele momento e ainda me ajudaram de alguma forma. O máximo que era dentro da possibilidade delas. Ninguém tinha que batalhar na minha guerra. Ninguém tinha essa obrigação. E a minha impressão quando você fala isso, e que eu vejo mais comumente, é de dar uma certa leveza nesse processo. Total, sim. De tipo... Entendo, fez parte. Agora, o que eu posso aprender com isso? Porque esse ressignificar, ele só tem sentido se me faz olhar pra frente de uma forma diferente. Então, é quase como uma aceitação do meu passado, das coisas que aconteceram. O que eu posso aprender com isso pra fazer diferente no futuro? Que é o que você trouxe. Agora, qual a minha decisão?
olhar mais para mim, estar mais presente, me alimentar de uma forma melhor, tentar ouvir mais a minha intuição, o que eu acredito. Então, trouxe um aprendizado através de um novo significado para aquilo tudo. E aí poder olhar de uma forma diferente. Para mim, esse é o resumo de um processo terapêutico, seja com um profissional terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, ou existem vários tipos de terapia aí, até não convencionais, mas enfim, acho que cada um está na sua busca, e quando, de alguma forma, o seu amigo, o seu psicólogo, sua psicóloga, o seu líder espiritual conseguiu, de alguma forma, nesse processo, te ajudar a passar por essas etapas, ao meu ver, é um processo bem sucedido. De olhar e poder falar, poxa, eu aprendi com isso e ninguém tem responsabilidade. Eu tenho minha responsabilidade. É lógico, o outro tem a responsabilidade dele, mas ele que lide, eu não posso mudar com. Exatamente, mudar mas aquilo isso. Que cabe a mim, eu tento melhorar. E aí, enquanto você tá. É quase como se você estivesse carregando o outro nas costas quando você tá colocando a culpa dele. É porque ele me fez. Quando você fala assim, o que é dele, o que é meu, o que eu posso fazer diferente a partir de agora? Parece que você vai. Uma leveza de poder olhar e direcionar como você estava trazendo. Coloca você no controle. Você não coloca o controle da sua vida no outro. O controle da sua vida está em você. Então, a partir do momento que eu sei que eu fui responsável por aquilo, tá legal. Então, eu mesma vou consertar. Eu não preciso ficar esperando alguém consertar a minha vida. Eu mesma vou consertar. Isso é de uma maturidade emocional que a gente muitas falando, lágrimas e muitas terapias então, depois. A gente falando assim, muitas parece super simples assim, né? Mas é um processo de muita busca, de tentativas e erros, de se autodesenvolver. Por isso que eu acredito que cada centavo, cada tempo investido no autoconhecimento... Com certeza. É o melhor investimento que a pessoa pode fazer, né? Então você que tá vendo a gente hoje aqui, por favor, se você não tem condição financeira, é o que você tá falando, conteúdo no YouTube, você tá vendo esse conteúdo aqui que pode transformar a sua vida, quantas pessoas falando coisas de qualidade, investe um pouco mais seu tempo. Eu vejo as pessoas hoje, às vezes fica rodando a barra do Instagram lá, vendo um monte de porcaria. Não, todo mundo gosta, eu também gosto, eu gosto de dar risada, eu gosto de ver coisa engraçada, eu vejo dancinha, assisto Big Brother, só que o problema é quanto tempo da sua vida você fica nisso. Analisa, poxa, quanto tempo você tem investido em desenvolvimento? Quanto tempo você tem investido em coisas que não te levam a lugar nenhum? Relaxar é bom às vezes, né? Sempre, mas... Mas será que é um relaxamento mesmo? Ou você tá se anestesiando da sua vida? Porque... Não quero pensar, não quero prestar atenção. Desligo lá, né? Desligo ali, fico lá... Ou toma alguma coisa, enfim. Pode ser, na verdade, é só porque o celular e as redes sociais tá ali na mão fácil. Mas podia, sei lá, vou acender um cigarro. Sim, e o celular, as redes sociais, na verdade, são pensadas e entenderam muito do cérebro como faz pra te viciar. Tudo uma sacanagem. Eles sabem muito como fazer você ficar lá horas rodando, e precisa de muita força de vontade, consciência de, a gente que busca esse autodesenvolvimento, quantas vezes a gente se pega lá, caramba, eu passei, sei lá, 1 hora aqui hoje. Que absurdo. Eu preciso... demanda um esforço, né? E eu queria até voltar um pouquinho, que você já trouxe um momento, assim, até mais próximo de ter passado por um sucesso, assim, em questão profissional, e ao mesmo tempo ter tido escolhas erradas e ter todo esse problema para lidar, né? Essa montanha-russa e retomando tudo isso. Mas como foi a transição? Você começou lá, super jovem, vendendo Avon. Como foi a transição da Paty vendedora de Avon para a Paty que se tornou uma empreendedora, uma empresária, já era empreendedora, né? Mas uma empresária, enfim, chegou na micropigmentação, que começou a fazer tudo o que fez. Como foi esse trajeto, assim? Como eu sempre fui tinha essa autoconfiança de que tudo ia dar certo, só que não. Eu achava que com 30 anos eu ia ser uma pessoa, eu sou super bem-sucedida, sou casada com um cara gato, tenho aquelas crianças com cara de rica, entendeu? Moro num casão e tenho um carro, e que eu tinha muito sucesso no material, era o que eu achava, né? Sim. Demorou pra cair a ficha. E aí, eu me vi aos 33 anos separada, sozinha. Meu filho tinha ido embora morar com o pai dele, né? O casamento com o amor da minha vida, que hoje eu já estou novamente, mas tinha acabado. E, na verdade, o que aconteceu, que foi o grande start, foi ter perdido o amor da minha vida. Porque a dor da perda, de ter perdido esse homem, era tão grande, a dor da perda dele era tão grande, eu passei 3 anos chorando por aquilo. E aí, não dava mais, né?
pra eu chorar por aquilo, porque ele tinha seguido a vida dele e eu tinha seguido a minha vida. Então, eu peguei toda aquela minha energia de dor e coloquei no meu trabalho. E aí, o que aconteceu? Foi incrível, na verdade, né? Um dia eu liguei pra ele e falei assim, nossa, muito obrigada, porque aquilo me tornou o que eu sou hoje. Eu passei a ter compaixão pelas pessoas, pela dor das pessoas, porque eu não tinha muito, né? Então, eu vivi uma dor muito grande. Não existe nada que eu tenha vivido na minha vida, nada que tenha sido maior do que perdê-lo. E, não, ele não morreu, tá? Ele tá vivo, ele tá aqui assistindo, a gente voltou. Tá é uma história aqui. de amor linda. A gente voltou, um dia tem que escrever sobre isso também. Mas passei 7 anos sem tê-lo. Então, ter perdido ele, né? Foi o que eu senti. Foi uma dor tão grande que eu coloquei toda ela no trabalho. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no mundo da micropigmentação, já com essa mente disruptiva de ajudar as pessoas, vamos compartilhar conhecimento, que era algo que não tinha em 2016 ainda. Pelo menos na área da beleza, da micropigmentação. Mas acho que não tinha em muitas áreas ainda. E eu comecei a construir meus primeiros cursos online e tal. Eu cheguei e descobri que as pessoas estavam sendo enganadas. Tipo, elas estavam sendo enganadas. As pessoas não contavam a verdade da técnica, do procedimento. E aí eu falei assim, tá, mas isso não é verdade. Então, peraí que eu vou contar para as pessoas o que aconteceu. Eu não tinha nada a perder, porque eu tinha perdido o que tinha de mais valor na minha vida. Tinha perdido o amor da minha vida e meu filho tinha se mudado com 13 anos. Quem espera que o filho se mude com 13 anos? Ninguém tá preparado, né? Depois ele, morando com o pai, eu vi que ele tava melhor do que morando comigo. E tá tudo bem, fazia parte da jornada dele. Mas eu me vi sozinha, então eu não tenho nada a perder. Então, quando eu não tinha nada a perder, então quer saber? Eu vou ajudar todo mundo, eu vou falar todas as verdades. E daí isso deu super certo, porque foi as pessoas... a Mr. M da micropigmentação. Exato, Não, então, sabe aquele aparelho que você tinha que comprar que é uma fortuna? É mentira, você não precisa disso. E isso vem até hoje. E de repente as pessoas falaram, o quê? Tem alguém contando isso na internet de graça, sendo que eu pagava milhares de reais num curso para ter essa informação. É claro que os haters vieram assim, ó, de exército, né? E aí foi muito bom, né, pra eu aprender a trabalhar. No começo eu chorava das mensagens. Tive ameaça de processo, tinha campanha pra derrubar o meu trabalho, porque aí eu entrei num meio que era libertar as pessoas, e ninguém quer isso, né? Então, o que aconteceu com fez que eu tivesse muito sucesso foi ter essa dor. Porque eu coloquei toda a minha energia no trabalho. Então, eu não tinha nada a perder, porque eu já tinha perdido o que eu tinha de mais valor pra mim. E outra coisa foi ter feito muitos anos de marketing multinível. Porque no marketing multinível, você aprende... Hoje não faço mais, tá? Não vou te convidar você para nenhum negócio. Mas eles fazem uma lavagem cerebral do bem, de que você pode... E que se você crescer ajudando as outras... Se você ajudar as outras pessoas, você vai crescer mais. Então, eu já tinha aquela mentalidade, eu já tinha lido os livros que me tornavam emocionalmente mais forte. E principalmente ajudar as pessoas. Vou ajudar você, vou ajudar você, vou ajudar você. Então, eu tava naquela pegada do vou ajudar você. E aí, coloquei tudo aquilo que eu aprendi no multinível dentro do meu negócio, que foi micropigmentador sucesso. Aí eu explodi. E para poder chegar hoje dentro da área e falar assim, realmente, vale a pena você comprar esse produto, investir seu tempo nesse curso, vale a pena você fazer isso. E as pessoas, cara, a Patrícia falou. A Patrícia falou, é verdade. Ontem até palestrei no congresso e eles falaram assim, vou chamar pra vir aqui conversar com vocês a Paty sincera. E eu ainda falei no palco assim, pensa, eu tava num congresso, que o congresso era organizado por uma fábrica de tintas. E eu falei assim, não sei porque as fábricas de tintas são minhas amigas ainda, mas a verdade é que você não precisa ter tudo isso de tinta. Se você tiver 2 ou 3, resolve. E o povo caiu na gargalhada, porque as donas estavam assistindo, mas elas que me chamaram. Sim. Entende? Isso, eu acho que foi ser eu mesma, foi a grande virada. E ele voltou. É o que importa. E ele voltou. É muita jornada do herói, assim, né? Muito. Mas você sabe o que aconteceu? Que foi mais incrível, que é uma história que é apaixonante, que ele voltou quando eu já sabia muito quem eu era.
Entendeu? Quando eu tava perdida, não sabia quem eu era, um relacionamento bem bad, assim, a gente era nós dois, os nossos piores lados. Eu já tava assim, eu já sabia quem eu era, eu já tinha passado por muitas dores, aí tinha perdido um bebê que eu mais queria era engravidar, então foi uma dor muito grande. E assim, N relacionamentos que deram errado. Então eu já tava bem fortalecida. Só que eu tava tão emocionalmente, ao mesmo tempo, fraca, porque eu tava bem nesse momento de perder todo o dinheiro. Todo o dinheiro, todos os negócios, tinha perdido tudo, assim. 2020 foi o ano, né? Ladeira abaixo. Aí, quando eu não tava mais suportando viver, aí ele bateu na porta e voltou. É isso. E hoje... A gente tá junto pra sempre. Ele tá aqui, ó, dá um olhar de apaixonada. Porque eu acho que o Papai do Céu falou assim, não aguento mais essa garota chorar. Não, peraí, deixa eu mostrar pra ela que a vida pode ser um pouquinho melhor. Você fica firme e segue em frente. Meu, e isso pra mim me veio algo assim que é paciência. Eu vejo que também um dos grandes desafios hoje é porque como é tudo fast food, tudo é pra ontem, é pra agora e tal, a gente tem essa coisa de eu tenho que ter sucesso. A pessoa entra na empresa e tá como estagiária, ela já quer ser gerente. Mas eu não sou reconhecido. Eu não sou reconhecido. Nem plantou. Nem plantou. E hoje, ao meu ver, a paciência é uma grande virtude. De você entender que as coisas passam. Que as coisas passam e que esse momento que você tá vivendo, esse sofrimento que você tá vivendo, ele vai passar. E sempre. Quando você tá num momento muito feliz também, tem até uma frase, se eu não me engano, acho que do Chico Xavier. Eu já acho que é uma frase baixa astral, já sei o que você vai dizer. De que se você tá num momento muito triste, eu vou parafrasear, que eu não sei a frase exatamente, né? Mas se você tá num momento muito triste, acalma porque vai passar. E se você tá num momento muito feliz, também calma porque também vai passar. E a vida é muito isso. Então, quando tá num momento feliz, você fica meio assim, poxa, eu não queria que passasse, né? Tá tão bom. Porém, não é que aquele momento vai acabar, mas vai vir algum momento. Mas são os contrastes. Você sabe que ele é bom porque você já teve o ruim. Sim. E eu falando isso, eu lembro uma passagem do livro do Machado de Assis, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não, que cultura, né, cara? A gente tá falando de escola, né? Eu não li esse livro na escola, porque você tem que ler. E eu li esse livro mais adolescência, juventude assim, porque tinha na minha casa, eu nem sei, talvez era do meu pai, sei lá. Mas eu comecei, quando eu moleque na igreja, eu comecei a gostar de ler, comecei a pegar livros e tal. E um dia, fuçando, peguei lá, Machado de Assis tem um nome, esse cara deve ser bom, né? Eu não gostava de ler na escola, mas deixa eu ver. E, cara, o livro é fantástico. E eu lembro muito que ele fala um momento lá do prazer das botas apertadas. Ele fala que o prazer das botas apertadas é quando você trabalha o dia inteiro com a bota apertada, quando você chegar em casa e você tira a bota e bota os pés na água quente. Uau. Aquele é um prazer fantástico. Mas por que aquele prazer? Você passou o dia inteiro com aquela bota. Então, por isso que é maravilhoso. Mas, e a vida, inclusive, passa por ciclos. Eu acredito que é muito nisso. Por que hoje você olha pro seu relacionamento com esse olhar? Porque você passou perrengue pra caramba, né? Passou coisas. E hoje você consegue falar, tudo me trouxe um aprendizado e hoje eu consigo dar valor e entender as coisas quem eu sou. Sim, você dá valor em muitas coisas. E cada detalhe ali. Por quê? Talvez se você não tivesse passado por isso, não teria esse olhar. Não teria, mas hoje. Não teria. Toda jornada ela faz sentido, só que ela só faz sentido depois que você passou. Você tem que ter paciência pra entender. Eu acho que a virtude da paciência vem exatamente nisso. Poxa, tá difícil, mas... Vamos ver o próximo dia, vamos dar mais um passo. Acho que o empreendedorismo ele tem muito isso, né? Você trouxe vários altos e baixos da sua vida. Aliás, a gente vai ter que marcar uns 4 episódios aqui, né? Que é muita história, né? Essas transições. Esses são os pontos principais. Então, mas a vida é isso, esses altos, o ciclo. Eu vejo a sociedade hoje passa muito mais por esse processo, porque é essa coisa do fast food, e que os antigos talvez tinham um pouco mais dessa paciência. O cara que ia plantar. Hoje ainda tem, né, mas mesmo assim ainda tem mais máquinas e tal, mas ele ia plantar lá e ele tinha que lidar com o tempo. Tem o tempo. O tempo de colher não tinha jeito. Fora quando não vinha uma mudança de tempo que acabava com a plantação dele. Nossa, você me deu um insight pra minha mentoria agora. Incrível.
Já você vai compartilhar você da mentoria agora. Então, se você quer saber desse insight, entre na mentoria da Paty. Já o merchan. Sensacional. Nossa, era o que precisava para fechar. Que incrível. Gratidão. Depois de conta. Beleza. E agora, né? Senão a gente vai ficar aqui 3 dias falando. Sim. Eu queria muito que você, diante de tudo isso que você viveu e do momento que você vive hoje, que você desse uma mensagem para quem a gente tá assistindo, né? Eu acho que quem tá vendo já pode ter pegado vários insights pra vida. Se não pegou, pelo amor de Deus, né? Você assiste de novo. Volta lá, assiste, anota, porque você tá vendo errado. Mas, pô, se você pudesse hoje, com todo esse aprendizado, todo esse olhar, pode até olhar pra a câmera A. Câmera A. E o que você deixaria de mensagem, assim, pra quem tá assistindo a gente? Que seja autêntico. Seja você mesmo, porque todos somos únicos, não existe ninguém igual a você no mundo. Nenhuma pessoa absolutamente é igual a outra, todas as pessoas são completamente diferentes. E você é incrível e é especial por você ser como você é. E as pessoas, elas vão te admirar mais, elas vão querer estar mais perto de você, e você vai ganhar mais com isso também, quanto mais você for você mesmo. Mas você tem que ser resiliente, tem que seguir naquilo que você acredita. Você tem que ter uma crença inabalável em você mesmo. Porque Deus fez cada um de nós muito especial. Se Ele quisesse todo mundo igual, Ele tinha feito todo mundo igual, não tinha feito todo mundo diferente, né? Todas as pessoas, elas se complementam nas suas qualidades, nos seus talentos. Então, gaste seu tempo, sua energia descobrindo quem você é. Em cada etapa daquilo que você é, de cada parte da sua vida, compartilhe as suas histórias, experiências, ensine, escreva livros, compartilhe, porque a tua história tem valor. Porque às vezes ela é tão doída que você pensa, eu vou guardar isso pra sempre, eu não vou compartilhar com ninguém, vai ser só meu. Mas quando você conta, você liberta o outro. A tua dor, a dor da tua história liberta a vida do outro. Então, compartilhe sem vergonha, sem julgamento, que você ajuda as outras pessoas a serem melhores. E seja você mesmo. Quem não gostar, não gostou. Que a gente nunca vai conseguir, né? Que todos sejam unanimidade. Que audácia. Que audácia. Então, Paty, é isso. Obrigadão. Foi maravilhoso mais uma vez. Né, momentos com você sempre são muito enriquecedores. A gente, enfim, se deixar a gente ficar falando. Quero o Ícaro aqui também, hein? Um dia pra gente falar também. Vai ter assunto pra caramba. Mas, brigadão. Foi fantástico. Enriquecedor pra mim. Tenho certeza que quem tá assistindo também passou por isso. Então, quem quer te encontrar nas redes sociais, retomando, né? Exato, estamos lá no Instagram, enquanto ele existe. Eu podia estar falando do Orkut, né? Me acha no Orkut, meu MSN. Meu ICQ é 54897. Não existe mais, não tem idade. Patrícia Fraga B. De bola, não, é de Balan, que é meu sobrenome. Patrícia Fraga B, é assim que eu estou no Insta. Mas se você colocar no YouTube Patrícia Fraga ou Micropigmentador de Sucesso, também me acha lá. Bem, e lembrando você que nós estamos no Espaço Mind, então entre nas redes sociais aí no Instagram, Espaço Mind, @EspaçoMind. Eu sou o Thiago Beltran, @Thiago Beltran também, falo sobre desenvolvimento humano, sobre comunicação, espero que você tenha curtido muito esse bate-papo, para nós foi fantástico, e é isso, até o próximo episódio.